BR no ar e na edição de hoje vamos trazer informações a respeito das condições de lavouras norte-americanas e a influência sobre o mercado futuro de Chicago. Eu recebo também o superintendente regional do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, que fala sobre o plano agrícola-pecuária à disposição do banco em termos de recursos para os produtores rurais. Você vai conferir nessa edição do Agricultura BR tudo a respeito do que está acontecendo em torno de tabelamento de fretes durante essa edição do Agricultura BR. Tem mercado físico, previsão do tempo e muito mais. Fique conosco, começa agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde para você que acompanha a programação do Canal do Boi e o Agricultura BR. Olha, aquela paralisação dos caminhoneiros no mês de maio durou 11 dias, mas esses 11 dias não acabam. Eles continuam surtindo efeitos muito negativos sobre a economia brasileira e é o que diz todos os indicadores, como esse que você vai conferir na reportagem de Catarina Martorelli, que é referente ao mês de maio. Com a crise do desabastecimento gerada pela greve dos caminhoneiros em maio, o Índice da Atividade Econômica do Banco Central, IBC-BR, apresentou queda de 3,34% em relação ao mês de abril. Na comparação com maio do ano passado, a queda foi de 2,9%. O índice é uma maneira de avaliar a evolução da atividade econômica do país. E ajuda também o Banco Central a decidir sobre taxa básica de juros, a Selic. Esse índice é um somatório das informações dos três setores da economia: indústria, comércio e agropecuária, além, claro, do volume de impostos. Apesar de ser um indicador, o oficial mesmo é o Produto Interno Bruto, calculado pelo IBGE. Os caminhoneiros pararam as atividades e pararam o país por causa do aumento do diesel e aproveitaram a greve também para reivindicar outros pontos da categoria, entre eles um valor mínimo dos fretes. Para instituições financeiras consultadas pelo Banco Central, o PIB deve crescer 1,5% este ano. Catarina Martorelli para o SBA. PIB de 1,5% é PIBinho, principalmente quando nós tínhamos o ano de 2018 com uma previsão de até 3% de crescimento para o Produto Interno Bruto. A situação não acaba por aí porque a lei do projeto de tabelamento de fretes foi aprovado na Câmara Federal, como você bem sabe, que acompanha aqui o Agricultura BR. E tem, dentro dessa previsão, um aumento que pode chegar até 50%, deve ficar em torno de 50% a elevação para os valores de frete, tirando a livre situação de oferta e procura por serviço ou produto como principal fator em torno da definição dos valores. O projeto que agora está para o Senado Federal é um projeto do governo. Portanto, ao chegar na mesa do presidente Michel Temer, ele vai aprovar esse projeto, até porque saiu de lá. Sobre este assunto, o meu colega Walter Polga Júnior conversou com Frederico Dávila, ele que é diretor da Sociedade Rural Brasileira, e comentou sobre o desastre que o tabelamento de frete já faz em torno do setor agropecuário. O Congresso Nacional discute, como foi amplamente divulgado, o estabelecimento de preços mínimos para o frete. Resumindo, um tabelamento para o frete. E isso preocupa diferentes setores do empresariado brasileiro. E, lógico, produtores rurais. Eu tenho aqui ao meu lado Frederico Dávila, que é diretor da Sociedade Rural Brasileira, e vai comentar conosco a preocupação dos produtores rurais com preço mínimo para o frete. Frederico, é uma situação muito difícil estabelecer preço mínimo de frete no meio do caminho de uma safra em andamento, de colheitas em andamento? É muito complicado, né, Puga, esse assunto de tabelamento. Tabelamento sempre foi uma medida que não funcionou nas outras vezes que foi implementada no Brasil. E não é agora que vai dar certo, né? E o que acontece? Os caminhoneiros têm uma demanda legítima, só que estão pedindo a coisa errada. O governo, que deveria dar os 46 centavos de desconto no preço do óleo diesel, deveria ser através de desoneração de impostos e não através da transferência de recursos do Tesouro para a Petrobras e se fingir de morto, dizendo que está atendendo
os caminhoneiros com o tabelamento mínimo de frete. Ninguém de nós do setor produtivo, nós não queremos que os caminhoneiros trabalhem sem margem nenhuma. Nós queremos que eles tenham margem, que eles vivam, que eles tenham lucro e que eles possam se manter e manter a sua estrutura de trabalho sempre bem atendida. O problema é que eles estão pedindo a coisa certa, mas da maneira errada. Agora, o movimento dos ruralistas, pelo jeito, não teve muito sucesso na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, há um movimento do empresariado para convencer os senadores de que o tabelamento não é uma boa opção? É isso quem está fazendo, na verdade, né, Puga? É o governo usando da força que tem da caneta para fazer o parlamento autorizar ou homologar essa tabela de frete, que é um absurdo completo, entendeu? Porque o que acontece? Ela vai transferir agora o problema, o custo para o produtor, e amanhã esse custo vai ser transferido para o produtor e para a população em geral, que vai pagar esse valor embutido nos produtos que ela vai consumir. Os produtores rurais, as entidades, estão mobilizadas para tentar demover esse projeto de tabelamento de preço do frete? Com certeza, todas as entidades, a SRB, a ProSoja, enfim, todas as entidades aí significativas do setor estão trabalhando para derrubar essa tabela de fretes. Sabe o que vai acontecer? Consequências. E eu já estou vendo isso se materializar. Os produtores, ou grandes cooperativas, ou grandes grupos de produtores vão se reunir, vão nas agências de caminhão, vão comprar caminhões, criar suas próprias transportadoras, e esses caminhoneiros autônomos que hoje estão reclamando que não estão tendo margem, não vão ter serviço nenhum, porque as grandes transportadoras já não precisam seguir isso, e quem vai ter que seguir isso é só autônomo. Uma vez que os produtores e as grandes cooperativas vão fazer esses pools, né, esses grandes grupos de clusters de transporte, esses outros transportadores autônomos vão se ver no mato sem cachorro. Você comentava agora há pouco, antes dessa entrevista conosco, que há regiões onde o custo vai subir até 50%. Mato Grosso, Centro-Oeste sofre muito com esse tabelamento do frete? Normalmente eles já sofrem muito com o preço do frete pela distância e pelas condições de estrada que eles encontram lá. Então isso é proporcional. Eu cheguei a ouvir de pessoas que produzem no Mato Grosso que pode ser que suba até 50% o custo de transporte deles. Porque já sai de lá, você imagina, milho aqui em Campinas hoje R$40 praticamente. Da onde eu produzo na região de Itapeva até Campinas, R$3,50, R$4 no máximo de frete. O milho sai do Mato Grosso a 22, para chegar aqui a 40, paga 17, 18 reais de frete. Então é quase que o preço do produto, é o preço do frete para descer o milho do Mato Grosso para cá. Então você imagina que se ele tiver 50% de incremento sobre 18, são mais R$9, ele vai pagar R$27, então o milho dele vai para R$13. Bom, você acaba de ouvir Frederico Dávila, diretor da Sociedade Rural Brasileira, a preocupação dos produtores rurais com o tabelamento do frete. Estabeleceria aí um valor mínimo para o frete que encareceria muito, segundo analistas do mercado de transporte, o transporte notadamente de regiões mais distantes, como o Centro-Oeste. Agradeço a presença aqui conosco do Frederico Dávila. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque a soja e o preço praticado nos portos brasileiros. Veja comigo como é que vem um valor de referência agora. Soja é o que você acompanha comigo aqui. Nós temos soja no Porto de Santos a R$90 a saca de 60 quilos. Paranaguá vem com valor de R$88 a saca de 60 quilos. Grãos Corretor apurando aqui para o Agricultura BR, trazendo valores que demonstram muito claramente que o prêmio pago pela soja no Porto continua forte.
E à tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório que mostra como é que estão as inspeções para embarques de produtos. No caso da soja, teve uma redução em torno desses números, uma situação normal para essa época do ano. Um outro relatório que também aconteceu no final da tarde de ontem, desta última segunda-feira, é o relatório que mostra as condições de lavouras norte-americanas. Para a soja, 69% delas se encontram em boas ou excelentes condições, uma queda de 3 pontos percentuais frente aos números que se tinha na última semana. É o que você confere agora na tela comigo. Você tem aí as lavouras de soja até o domingo do dia 15 de julho, estavam elas com 69% em boas condições. Essa era a situação que se tinha. Uma semana antes, em 8 de julho, estava em 71%, por isso tem uma queda. E considerando a mesma data do ano passado, estava em 61%, portanto, há um certo avanço em torno da qualidade das lavouras quando você considera o ano de 2018 com o ano de 2017 para a mesma data. Vamos saber agora como é que vem o estágio de desenvolvimento da soja norte-americana. Esse fator é importante, apesar de soja americana estar meio fora de mercado por conta dos conflitos comerciais com China. Mesmo assim, um dado importante, você confere comigo como é que vem esses dados norte-americanos. 65% das áreas com soja nos Estados Unidos vem em florescimento e 26% com formação de vagem. Esses 26% estavam formando vagens em comparação à média de 11% da média dos últimos 5 anos. Portanto, a formação de vagem nos Estados Unidos vem muito mais rápido do que acontecia na média para as últimas 5 temporadas. Vamos falar agora sobre essa condição climática, agora sobre os Estados Unidos, sobre as áreas de lavoura de soja e milho. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Grande parte das lavouras de soja dos Estados Unidos ainda está em fase de frutificação. Ao longo dos próximos períodos, então, os produtores que já começaram as atividades de plantio de forma mais antecipada já devem começar as atividades de colheita, pelo menos ao longo do mês de agosto, durante setembro também. Agora, as condições de umidade do solo seguem garantindo bom crescimento, tanto em relação às lavouras de soja, como também em relação às lavouras de milho do país americano. Durante os próximos dias, até o dia 22 de julho, tem mais previsão de chuva. Áreas de instabilidade seguem frequentes nos Estados Unidos, garantindo então boas condições de umidade no solo. As chuvas mais intensas acabam ficando localizadas em áreas do leste, sul e também parte central e norte dos Estados Unidos. O acumulado de chuva fica em torno de 30, podendo alcançar até 50 milímetros em áreas mais ao sul. A partir do próximo período, entre os dias 23 e 27 de julho, a chuva vai seguir frequente nas lavouras de soja e também de milho dos Estados Unidos. Dessa vez, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade, as pancadas, então, ficam um pouco mais fracas e com menor volume de água. Tanto que somente em áreas da faixa central dos Estados Unidos e também da faixa leste, onde o volume de água alcança 30 milímetros, nas demais áreas o acumulado de chuva fica em torno de 5 a 15 milímetros apenas. E até pelo menos o começo do mês de agosto, a tendência de instabilidades frequentes em grande parte das áreas produtoras de milho e também de soja do país americano, principalmente na parte do cinturão de milho. A expectativa é de mais chuva, mantendo o solo com boas condições de umidade. Durante os últimos dias de julho até o primeiro dia de agosto, a tendência de chuva também de forma bastante expressiva, acumulados de 15 até 30 milímetros na maior parte das áreas produtoras. Então agora, no decorrer do mês de julho até o comecinho do mês de agosto, a tendência de chuva frequente, o que deve seguir mantendo grande parte das lavouras de soja e milho com bom desenvolvimento. A partir dos próximos períodos, a expectativa é de que a chuva diminua aos poucos e para os produtores que já devem começar as atividades de colheita ao longo do mês de agosto e também em setembro, a tendência é que com a chuva diminuindo acabe favorecendo essa fase inicial da colheita, tanto da soja como também do milho dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
A ligeira perda de qualidade que se foi identificada nas lavouras norte-americanas traziam já desde o fechamento de ontem uma expectativa de que se teria uma elevação, uma pequena recuperação para a soja lá nos Estados Unidos. Isso vinha acontecendo na abertura do mercado de hoje, mas você confere se continua agora na Agricultura BR. Veja conosco então como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Pode colocar na tela, nós temos Chicago neste momento operando com as posições em alta, como era de se imaginar, vão ganhando cerca de 10 centes de dólar, perto de 1% de alta. Posição de julho, 8 dólares 40 centes mais 2 por bushel. Setembro, 8 dólares 46 centes por bushel. Novembro, 8,56. E janeiro de 2019, 8 dólares 66 centes por bushel. São os negócios que nós temos com soja na Bolsa de Chicago neste momento, com uma certa recuperação pelo segundo dia consecutivo, caso feche em alta. Vamos saber como é que está o dólar? Dólar comercial agora, dólar aqui com operação no Brasil. Lembrando que o prognóstico, os parâmetros para a moeda norte-americana continuam sendo para fundamentos de alta do ponto de vista econômico, por conta da situação que continua sendo exercida por Estados Unidos e China. Pode colocar o dólar na tela. Aqui no Brasil nós temos o Banco Central com uma forte atuação para segurar a moeda norte-americana. Hoje, o dólar comercial vem com queda de 0,22% neste momento a R$ 3,85 mais 6. E olha, nós vamos para o intervalo comercial ainda hoje. Eu vou falar de muita coisa boa. Vou falar sobre Plano Safra, sobre a disposição que nós temos de recurso via Banco do Brasil. Vou falar também de cavalo manga larga. Olha, que atração que você tem aqui. Aliás, no Canal do Boi. E para você saber das atrações do Canal do Boi é muito simples. Você acessa o nosso portal sba1.com. Lá você tem informações a respeito das análises sobre agricultura, sobre clima e muito mais. E claro, a nossa agenda de bons negócios está toda disponível no portal sba1.com, então acesse. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. O Agricultura BR traz agora em destaque o Plano Agrícola Pecuário da campanha 2018-2019 sobre os recursos disponibilizados. Este é o assunto da entrevista do Agricultura BR. O Banco do Brasil é a instituição financeira que tem a maior carteira de crédito quando falamos em torno da disposição de recursos para o produtor rural brasileiro. Nós vamos falar sobre os recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil, que é o mais tradicional órgão financiador, ou banco financiador, e também a respeito de como que esses recursos estão chegando ao produtor rural. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui nos estúdios do Canal do Boi o Glaucio Zanetin Fernandes, superintendente do Banco do Brasil no estado de Mato Grosso do Sul. Glaucio, sempre um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E para falar de um assunto que é importante e que o produtor rural precisa ficar muito atento, que é como ele vai pegar os recursos por uma taxa melhor para fazer seus investimentos. Como é que tem sido essa atividade, esse começo de trabalho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. De fato, o Banco do Brasil não interrompeu as suas atividades, as suas ofertas aí com o início do novo Plano Safra. Muito pelo contrário, temos recursos abundantes e disponíveis para poder apoiar a principal atividade econômica do país, que é o agronegócio. Glaucio, nós tivemos, em relação a esse novo plano, uma queda em torno de 1 ponto percentual sobre as taxas de juros praticadas na campanha passada. Essa era uma solicitação importante e ficou dentro ali daquilo que é a chamada taxa Selic, 6,5%, que é a expectativa que feche esse ano. Como a expectativa para o ano que vem é de uma ligeira elevação para a taxa básica de juros, parece ser um bom negócio para o produtor rural. Nesse começo de campanha, está tendo uma procura melhor? O produtor rural tem buscado as suas agências bancárias? A apetite tem sido boa do produtor rural, muito inspirado em investimentos, em tecnologia, em maior produtividade. Então, assim, a gente tem recebido boas propostas, sinal de uma confiança nesse negócio do produtor rural. E, sem dúvida, a nova taxa, que em média ela caiu entre 1,5%, como você narrou, acaba trazendo um estímulo adicional. De fato, hoje ela está próxima da taxa de juros básica do país, mas traz conforto para o produtor poder continuar investindo na sua atividade.
Hoje nós temos no Mato Grosso do Sul, o grande tomador de crédito continua sendo o agricultor, mas temos visto também, principalmente, muitos pecuaristas, tanto para a reforma de pastagem, mas também para trabalhar com integração, fazendo essa tomada de crédito. Isso tem sido visto dentro da agência bancária? Tem sido, sim, cada vez mais frequente. De fato, o Mato Grosso do Sul tem uma safra muito forte de grãos, mas tem uma pecuária bastante robusta, né? Nós temos uma população ativa de pessoas aqui de cerca de 2.800.000 habitantes, mas a gente costuma falar, nosso rebanho é mais de 20 milhões cabeça de gado. E o pecuarista ele tem cada vez mais também investido em melhorar essa sua produção. E uma das alternativas é a integração. Então, hoje nós temos no estado aqui mais de 1.100.000 hectares de eucalipto, por exemplo, né? Então a indústria lá de celulose, principalmente na região da costa leste, muito forte, e mais em algumas outras regiões, como a Aparecida do Taboado, também cultura de mandioca e outras culturas entrando forte aqui no estado, e cada vez mais o nosso produtor atento às oportunidades de integração, pecuária, lavoura, floresta, enfim, todas essas atividades se complementando e trazendo valor agregado para as produções. Glaucio, nós falamos a respeito dessa procura, né, do produtor rural, desse produtor rural indo até o banco, em relação ao que acontecia no último ano. Estamos tendo um ano mais complicado, aquela paralisação dos caminhoneiros trouxe um impacto negativo, principalmente por conta da aquisição de insumos, a importação de boa parte desses insumos, eu falo principalmente de adubos, isso pode trazer algumas complicações para a safra 18-19. Na agência bancária, em relação àquilo que está sendo visto pelo produtor rural, que vai começar a cultivar, ou pelo menos libera o plantio aqui no Mato Grosso do Sul a partir do dia 15 de setembro. Tem mexido com alguma coisa quando comparamos aos anos anteriores ou a movimentação tem sido normal? A movimentação tem sido relativamente normal. É óbvio que aqueles 10 dias de paralisação trouxeram um afeto grande para o setor agropecuário, para a economia do país como um todo, mas o produtor ele tem buscado liquidez, ele tem buscado esses recursos justamente para tentar prover melhor negociação com seus fornecedores, quer seja de insumos, de defensivos. Então, assim, o Banco do Brasil tem ofertado esses recursos, não só aquele que nos procuram, mas a gente tem levado essas nossas soluções à disposição desses clientes, justamente com esse viés. Aquele cliente com recurso na mão, ele vai com certeza conseguir realizar uma melhor negociação de preço com o fornecedor, podendo estabilizar melhor as suas atividades, plantar dentro do período adequado, prever os seus custos. E nós também estamos levando soluções alternativas adicionais, como proteção através de seguros agrícolas e de faturamento e até mesmo derivativos, que o preço dessas commodities elas oscilaram. Felizmente, principalmente milho e soja, em relação ao mesmo período do ano passado, hoje apresentam uma situação melhor. Mas, assim, o produtor, como está cada vez mais profissionalizado, preparado, ele está olhando para frente e já prevendo e já se precavendo em relação ao preço futuro. Glaucio, em relação àquilo que nós temos hoje do cliente do Banco do Brasil, padrão, aquele que já vem fazendo essa tomada de crédito nas últimas temporadas. Nós sabemos que hoje, apesar do Banco do Brasil liderar absolutamente essa disposição de recursos, mas hoje há uma concorrência, tanto de bancos públicos como a Caixa Econômica Federal, que passou também a disponibilizar recursos, bancos privados como o Santander e também cooperativos como o Sicredi, que também acabam atuando, né, pegando algumas fatias. Em relação à desburocratização, acesso ao crédito, principalmente a informação do que o produtor rural tem conseguido defender essa carteira robusta de clientes que o Banco do Brasil tem? Primeiro, a gente enxerga a concorrência como absolutamente saudável. Faz a nossa equipe se desafiar cada vez mais, a gente não está olhando para dentro. É muito bom para o produtor rural. Sem dúvida, quem ganha com isso é o nosso cliente, é o produtor rural. Nosso desafio é constante, primeiro nós contra nós mesmos, depois contra a própria concorrência, que, como você disse, cada vez mais capacitada, cada vez mais voltada para tentar encantar o cliente. Então, nós não estamos inertes a esses movimentos, muito pelo contrário. Aqui em Campo Grande, por exemplo, estabelecemos mais um avanço no nosso modelo de atendimento especializado, com um horário diferenciado de atendimento para o produtor rural. A primeira agência estilo agro do país foi lançada agora aqui em março último para o médio e grande produtor rural. Assim como também na Coronel Antonino, para o pequeno produtor rural, destacamos um atendimento especializado. Tudo isso para tentar melhorar a experiência do cliente, um ambiente onde ele vai lidar apenas e tão somente com funcionários que respiram agronegócio, onde a gente atua com agrônomos integrados,
como eu disse, horário de atendimento diferenciado e até ferramentas digitais. O nosso cliente produtor rural da Estilo, ele pode se relacionar pela ferramenta todos os dias das 8 às 22 horas, com no máximo 1 hora de tempo de resposta por essa ferramenta. Então a gente espera com isso maior convergência das nossas boas práticas, melhor compartilhamento e maior oferta de soluções para esses nossos parceiros. Cláudio, para encerrar a nossa entrevista, você falou a respeito dessas iniciativas, né, que incorporam ainda mais as ações do banco junto ao seu cliente. O produtor rural, o agricultor e agora o pecuarista também, ele é cada vez mais tecnológico, ele está mais atento às técnicas, à maneira como ele produz o seu grão, a maneira como ele seleciona os seus animais. Em relação à tomada financeira, ele tem sido mais exigente em relação às informações, à disposição de recursos e às condições que hoje são colocadas pelos bancos de uma maneira geral, no seu entendimento? Tem sim, e a gente entende que isso é uma tendência e vai ser cada vez mais frequente. E que bom que é assim, ué. O nosso cliente, o consumidor, o produtor rural é cada vez mais bem esclarecido, cada vez mais exigente e cada vez mais o poder está do lado dele. Ele consegue comparar claramente as condições de mercado. Isso faz com que cada vez mais, como eu disse anteriormente, o desafio que a gente tem em relação à nossa equipe é constante, no sentido de tentar levar um tempo de resposta mais célere para esse cliente e oferecer o que a gente tem de melhor para esse nosso parceiro. Tá certo, Glaucio Fernandes, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos aí com a Campo Grande Expo em curso. A gente convida nossos clientes, parceiros. A gente tem muitas empresas do agronegócio que levam soluções tecnológicas, máquinas, equipamentos lá presentes com seus estandes, com novidades. A gente gostaria de convidar os nossos clientes aí para estarem presentes lá, que o Banco do Brasil também está. Tá certo, Glaucio. Obrigado mais uma vez pela sua participação e nos vemos na Campo Grande Expo. Por aqui, o Agricultura BR traz agora em destaque um grande evento da raça Manga Larga Machador. E é para Belo Horizonte que nós vamos agora conversar com Daniel de Paula, desde o início desta semana muito especial para a raça Manga Larga Machador. Nós estamos acompanhando um grande evento que mostra a qualidade da raça, suas características, seleção e muito mais. Mas eu vou conversar agora com alguém que sabe muito mais a respeito desse animal belíssimo que é o Manga Larga Machador. É meu amigo Daniel de Paula. O sorriso no rosto mostra a satisfação de estar aí em Belo Horizonte, porque estamos com amigos e para mostrar uma raça mais do que especial. Daniel de Paula, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, e a todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR. Você falou muito bem, é muito especial para todos nós. Estamos aqui no Parque Bolivar de Andrade, o Parque da Cameleira, na capital nacional das Minas Gerais, porque Minas Gerais não é apenas um estado, eu repito, é praticamente um país e que tem em tudo o que faz uma magnitude que justifica a presença de tanta gente aqui nessa semana especial. Aliás, são 12 dias e nossa transmissão começou antes mesmo de começar oficialmente a transmissão, ou melhor, a nacional do Manga Larga Machador. Está acontecendo um primeiro prêmio, de repente nós vamos ter festa aqui no stand nesse momento, porque tem tanta gente, tantos animais participando de todas as provas e modalidades e julgamentos. E a gente tem aqui o Marcelo Tostes, que traz os seus animais também para competir, mas participa de uma maneira muito ativa desse mundo que é, primeiro, apaixonante, e segundo, e mais importante, um grande negócio também. Quer dizer, não sei se é o mais importante, acho que a paixão é mais importante que o negócio, porque praticamente todos os criadores são muito bem-sucedidos nas suas vidas profissionais, e muita gente vive do cavalo, mas alguns empresários ou advogados, como o caso do Marcelo, que é um cara jovem, entrou faz pouco tempo na raça e já se tornou praticamente um ícone. Inclusive está dentro da pista, que todo mundo nota aqui o nome do Aras dele, que fica aqui em Itabirito, pertinho de BH. Mas então em Minas podemos falar isso claramente, mas ele é um cachaço, Manga Larga Machador, além de uma grande paixão, uma coisa que impressiona pela qualidade e pelo negócio que ele gera, né, Marcelo? Bom dia, prazer em tê-lo aqui no SBA. Prazer, é meu. O Manga Larga realmente é uma cachaça. O que a gente brinca é que a nossa Copa do Mundo ela é anual. Então a mesma
paixão que a gente tem pelo futebol, os criadores têm aqui pelo Manga Larga Machador. Só que a nossa Copa do Mundo ela é anual e todo ano a gente tem essa mesma sensação de felicidade, de alegria, de estar aqui convivendo com os nossos amigos e com os nossos animais dentro da pista. É realmente uma grande festa. Tem disputa. A gente está vendo, por exemplo, o pódio agora. Olha lá, embaixo do pódio, você não está vendo porque tem a tarja aqui do canal, mas está escrito M-Tostes, que é um dos patrocínios daqui da associação. Mas o Marcelo, ele traz alguns animais para disputar com outros criatórios. Bom, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Manga Larga Machador tem mais de 15 mil sócios. Olha lá, M-Tostes, está bem grande ali. É o Aras dele, que está patrocinando o pódio e outras partes aqui da pista de julgamentos e de provas. Essa disputa é interessante, porque, na verdade, todo mundo quer fazer ponto. É igual um esporte, mas tem um envolvimento social muito grande. A gente vê, por exemplo, no campeonato de morfologia, que é o campeonato que analisa e avalia a plasticidade do animal, a beleza física, que é um componente importante para todo o desempenho que ele se propõe, desde que 200 anos atrás ele foi criado, né, Marcelo? Por isso que dá mais gosto, a morfologia tem muita importância, né? A morfologia tem a sua importância, mas como o pessoal fala, bom mesmo é a marcha. O que a gente gosta é a marcha, porque é onde dá a comodidade do animal andar, é onde a gente sente realmente o prazer e a grande diferença do Manga Larga Machador. Tô com um animal lá no pódio, né? Vontade de estar lá correndo. Mas... segurando ele aqui, viu, Fabiano? Mas isso aqui é da graça. Ó, tem um monte de gente, ele não vai aparecer na foto, depois a gente insere ali, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Você falou de marcha. Os seus animais disputam na beleza, mas eles disputam também no desempenho. Porque uma coisa não vive sem a outra. Não adianta você ter um cavalo que marcha bem, mas é feio, ou um cavalo lindo que não marcha. Tem que ter o equilíbrio, né? Exatamente, né? O equilíbrio é o sonho de todo criador. É ter um animal bonito, com as características do Manga Larga Machador e que marche, né? Que te dê a comodidade, que dê a eficiência do que a gente busca no Manga Larga Machador. E aqui está premiando o progênio do que, Marcelo, que vocês ganharam lá? É o progênio de cavalo jovem, nosso primeiro prêmio foi o Estanho de Ocaté, é um cavalo que vem se destacando na raça, como um dos ícones da reprodução na raça. O estanho ainda vai nos trazer muitas taças aí, muitos prêmios. É um cavalo fenomenal. Você tem uma expectativa muito grande para essa nacional. Hoje ainda já entra um outro fenômeno aí que você está criando. Porque, primeiro, nunca é tarde, obviamente, mas você faz 4 para 5 anos que está envolvido no investimento, no criatório, no Aras M-Tostes. Demorou muito ou foi na hora certa, Marcelo? Então, na verdade, o Manga Larga sempre foi uma paixão de infância, né? Ter a fazenda com os cavalos sempre foi o meu sonho, né? Eu comecei sozinho, construí meu escritório sozinho. E depois de 15 anos de escritório consegui montar um Aras e graças a Deus a gente vem sendo muito bem sucedido. Agora à tarde entra o Atlas M-Tostes, é um cavalo de nossa produção, com a letra A do Aras, ou seja, no primeiro ano de criação. É uma coisa raríssima a gente ter um criador que faça um grande garanhão com a letra A, e o Atlas é uma das esperanças e um dos cavalos realmente cotados para ser grande campeão nacional. Então é uma satisfação imensa a gente ter quase que um filho participando de uma prova, né, com a expectativa de ser um dos melhores da raça, com apenas 3 anos e meio. E é isso que faz com que a gente realmente, isso incentiva a gente, emociona a gente e faz com que a gente queira sempre estar aqui do lado da pista, né, avaliando os animais, falando dos julgamentos, né, os julgamentos nunca são unanimidade, então essa discussão, é como também no futebol, é uma discussão muito interessante, andou bem, andou mal, mereceu, não mereceu, então é exatamente igual ao futebol, que é uma paixão nacional também. Ficar aqui do lado da pista é uma satisfação imensa, não é por isso que vários criadores tiram férias exatamente nesse período da Nacional. Para estar aqui, para viver esse ambiente. E quem passa aqui pelo estande do SBA, que fica em frente à pista de julgamentos e de provas aqui, tem esse privilégio também. Nós, por exemplo, estamos aqui inaugurando uma transmissão histórica. Agora, pensa para um cara desse que há 4 anos entrou para a raça, já é líder entre os criatórios com até 5 anos de existência, né, e está em 6º lugar na classificação geral, porque isso são várias etapas que acontecem durante o ano até chegarmos na Nacional. E o Marcelo
chegou em 6º lugar no geral. Investiu bem, será, no início do criatório dele? Será que ele foi na genética, acertou na mosca para escolher a procedência da sua genética, que já leva a marca M-TOS? Realmente está de parabéns, Marcelo. Que seja uma ótima nacional. Quero te agradecer por participar com a gente, bem na hora que estava entrando uma das suas crias, né? Você falou, cada um desses animais, para vocês criadores, é um filho. Então, eu imagino que seja uma emoção muito grande. Mas nós vamos estar aqui até o dia 28. Quem sabe a gente não te traga aqui com um sorriso mais largo ainda no rosto no dia 28, tá bom? É isso aí. Eu queria agradecer o convite, né, e convidar todo mundo a participar dessa nossa grande festa. É realmente uma festa nacional e emocionante. Quem vier vai vir e vai gostar muito. Além do que, estamos em Belo Horizonte, né, amigo? Dá uma olhada no clima do inverno aqui, do inverno mineiro, viu, meu caro Fabiano? O sol brilha uma barbaridade, tá bonito demais o Parque da Gameleira, e é por isso que nós vamos intensificar a nossa produção aqui até o dia 28, para mostrar muito mais desta quase religião para os mineiros, que é o Manga Larga Marchador, mas é um cavalo nacional, um cavalo que, eu repito, foi criado há 200 anos, desde que os cavalos Alter, né, lá da Cordelaria de Alter do Chão de Portugal, vieram com família real e cruzaram com as éguas com influência hispânica, germânica aqui no Brasil, e aí nas terras daqui começaram a produzir lá perto do sul de Minas, ali na região de Rio das Mortes, a produzir as crias que começaram a andar muito melhor do que antes eles tinham, e aí passou a ser o veículo de todas as famílias, principalmente as mais nobres, né, que se espalhavam pelo Brasil, e aí virou em 200 anos de melhoramento genético, tudo isso que você está vendo nesta 37ª Nacional do Manga Larga Marchador, que nós do SBA orgulhosamente estamos mostrando aqui no berço, né, da raça, ou melhor, aqui na Copa do Mundo, como lembrou bem o Marcelo Tostes, da raça Manga Larga Marchador. A gente vai voltar ao longo do dia de hoje, aqui pelo Canal do Boi, também pelo Agro Canal, pelo SBA, mostrando um pouquinho mais sobre essa verdadeira Copa do Mundo do cavalo Manga Larga Marchador. Volto com você, Fabiano, daqui a pouquinho mais ao vivo aqui, direto de BH, aqui do Parque da Gameleira. Fabiano. Tá certo, Daniel de Paulo, tá aí o Parque da Gameleira, bonito, porque nós estamos aqui com um grande evento que você acompanha diariamente aqui em toda a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio, no Canal do Boi, a 37ª Exposição Nacional do Manga Larga Marchador. É o Canal do Boi sempre com você. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui em destaque o levantamento da AG Rural sobre a colheita de milho segunda safra no centro-sul do país, que chega a 25%. Aproveite, nós vamos para o intervalo comercial e entre em contato conosco. É simples. Você manda sua mensagem no nosso Facebook, no Twitter, no e-mail e também no WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E com o ritmo acelerado de colheita do milho de segunda safra no estado de Mato Grosso, o levantamento da AG Rural mostra que pelo menos 25% da área cultivada com milho em segunda safra no centro-sul do país já foi colhida. E essa é a informação que a Agricultura BR destaca a partir de agora, trazendo para você os números, os dados do que vem acontecendo com a safra brasileira de milho. Eu destaco agora o primeiro gráfico que mostra a comparação entre a colheita no centro-sul do país na atual campanha com as demais e principalmente a média dos últimos anos. Pode colocar na tela destaque em relação àquilo que vem acontecendo com a produção rural brasileira. Você vê aqui um gráfico produzido pela AG Rural, você vê aqui na cor vermelha o que vem acontecendo no ano de 2018, chegando a 25% dessa área. Você pode perceber na cor verde que a média dos últimos 5 anos ficava ligeiramente acima, ali na casa de 28%, essa situação. Tem aqui um avanço intersemanal para a cor vermelha de pelo menos 9 pontos percentuais, de 16% para 25%, enquanto que você observa que lá no ano de 2017, no ano passado, 36% da área já estava colhido. Isso acontece porque as temperaturas mais baixas têm dificultado a perda de umidade em algumas regiões, o que aumenta ainda mais o atraso provocado pelo plantio tardio do milho. Está aí as informações da AG Rural para
todo o centro-sul do país. Agora vamos ver sobre os principais estados produtores. Eu começo destaque pelo estado do Mato Grosso, que é aquele que está mais adiantado. Gráfico na tela, você acompanha no Agricultura BR agora a situação de desenvolvimento para a colheita em Mato Grosso. Observe que nesse dia 12, até o último dia 12 de julho de 2018, 49% da área já havia sido colhida. Ano passado, na mesma época, eram 61%. Então, vem com atraso. Esse atraso aqui estimado é de 12 pontos percentuais, de acordo com a AG Rural. A média dos últimos 5 anos é de 50%, portanto, vem praticamente igualado àquilo que acontecia nos últimos anos, a colheita no estado de Mato Grosso. Já o Mato Grosso do Sul apresenta atraso. Esse atraso é de 7 pontos percentuais e a colheita, por enquanto, atingiu 8% das áreas produzindo milho de segunda safra. Coloca na tela Mato Grosso do Sul agora em relação à colheita de milho, 8% até o dia 12 de julho desse ano, enquanto que ano passado, na mesma data, eram 15%, configura 7 pontos percentuais de atraso, é o que destacamos agora. Agora, um atraso forte mesmo, falando aqui do centro-sul do país, é em Goiás. O atraso na colheita do milho em Goiás, e Goiás tem problemas climáticos um pouco mais severos, é de 17 pontos percentuais, de acordo com a AG Rural, até o último dia 12 de julho. Pode colocar na tela, nós mostramos aqui uma colheita de milho no estado de Goiás em 13%. Ano passado, ela se localizava em 30%. Essa é a situação aqui para o estado de Goiás. No Paraná, que é o segundo maior estado produtor de milho, a colheita segue em ritmo bem devagar. Apenas 3% foi colhido e isso representa o impacto mais forte na média do centro-sul brasileiro. É o que você confere conosco aqui em relação aos dados disponibilizados por AG Rural no dia 12 de julho deste ano, e a colheita chegava a 3% da área. Forte atraso de 16 pontos percentuais quando comparado à mesma data do ano passado, já que estava com 19%. Os dois últimos estados que eu destaco são São Paulo e Minas Gerais. A colheita nesses dois estados, pode colocar na tela, estavam em 6% e 7%, respectivamente, até o último dia 12 de julho. É o que a Agricultura BR destaca agora, 6% para São Paulo, 7% para Minas Gerais. Já que eu falei tanto de milho de segunda safra, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para essas áreas produtoras no centro-sul do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A colheita do milho segunda safra segue em andamento na maior parte do centro-sul do Brasil, já alcançando em torno de 36% até o início desta semana, ainda um pouco mais atrasada em comparação com a safra anterior, em que os produtores já haviam colhido em torno de 40% a 50% nesta época do ano. No decorrer dos próximos dias, tem mais previsão de tempo seco, ou seja, um cenário então otimista para os produtores avançar cada vez mais em relação à colheita do milho segunda safra. As condições de umidade do solo da maior parte do centro-sul seguem altas, principalmente na região sul, que é onde a chuva segue frequente. Agora na parte central brasileira, entre o sudeste e centro-oeste, os últimos dias foram marcados por bastante tempo seco, baixa umidade do ar. Esse cenário, então, favoreceu para os produtores dar andamento às atividades de colheita do milho segunda safra. Para os próximos dias, mais previsão de tempo firme na maior parte do centro-sul, grande parte do Paraná e Santa Catarina, além das regiões sudeste e centro-oeste, vão ter períodos de tempo mais seco e até pelo menos o dia 22 de julho não tem previsão de chuva. As instabilidades apenas seguem muito localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria se forma ao longo dos próximos dias, garantindo o retorno das chuvas. O acumulado fica em torno de 15 milímetros na maior parte do estado gaúcho. A partir do próximo período, entre os dias 23 e 27 de julho, essa frente fria agora no estado gaúcho consegue avançar um pouco mais pela costa do país, já espalha chuva pelos 3 estados da região sul, São Paulo e também toda a faixa leste da região sudeste. O avanço desse sistema frontal vai ajudar a enfraquecer o bloqueio atmosférico que atua agora na maior parte do centro do país. Só que a chuva ainda não alcança grande parte da região centro-oeste, Minas Gerais e até o norte do estado de São Paulo. E até pelo menos o dia 1º de agosto, a tendência de chuva frequente na maior parte da região sul e as instabilidades também vão seguir atuando na maior parte do Mato Grosso do Sul,
faixa leste e sul do estado de São Paulo e toda a faixa litorânea do sudeste. Agora, na parte central brasileira, a massa de ar mais seco ainda vai seguir atuando, favorecendo o predomínio de sol, as temperaturas mais altas e também os baixos índices de umidade relativa do ar. Então, durante as próximas semanas, essa chuva aí avançando por partes da região sudeste e centro-oeste pode atrapalhar de forma muito pontual e momentânea o andamento das atividades de colheita do milho segunda safra. Na região sul, como no estado do Paraná, essa chuva também pode atrapalhar, acabar atrasando ainda mais as atividades no campo. Agora, grande parte da região centro-oeste e interior do sudeste, o tempo mais seco vai seguir predominando até pelo menos os primeiros dias do mês de agosto. Então, o cenário vai ser bastante satisfatório para o avanço das atividades no campo em relação à colheita do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Já viu então, né? Começou no último sábado e segue até o próximo domingo o Campeonato Nacional, 41º Campeonato Nacional da BQM, que está acontecendo em Londrina. Londrina recebe essa grande festa, estado do Paraná, recebendo essa situação, né? Esse grande evento da raça quarto de milha, e é por isso que nós vamos para lá agora, vamos conversar com Gustavo D'Angelo. Gustavo D'Angelo está aqui conosco. Gustavo, seja bem-vindo à Agricultura BR para falar de um animal que tem toda a expressão de qualidade, que tem tantos fãs, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, porque é um animal que é resistente para o trabalho, para o esporte, para o lazer e muito mais. Gustavo D'Angelo, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Fabiano, e a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, como você disse, né? O quarto de milha é o cavalo mais versátil do mundo e a gente está aqui para destacar justamente isso, esse grande evento, que é o maior evento que a BQM realiza no ano, o 41º Campeonato Nacional da raça quarto de milha de trabalho e conformação. Como você disse, Fabiano, o evento teve início sábado, dia 14, e segue até domingo, dia 22, aqui no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina, Paraná. Enquanto a gente destaca algumas informações, vou pedir para a técnica colocar algumas imagens que nossa equipe captou durante o dia de ontem. E o evento voltou neste ano aqui para Londrina, depois de cerca de 10 anos sendo realizado em Avaré, no interior de São Paulo. O evento, ele reúne 19 modalidades, 2.000 animais e 1.200 competidores que disputam, além das cobiçadas fivelas e troféus, uma premiação superior a R$1 milhão. Agora eu vou destacar uma situação importante, né? Que entre as modalidades que integram o campeonato está a prova de laço, que é uma das competições, uma das provas mais tradicionais e importante do quarto de milha. E um dia antes de começar aqui o campeonato, todo mundo foi pego de surpresa com uma liminar proibindo a realização da prova aqui no evento. Imediatamente, todo o setor, junto com a BQM, se mobilizou para suspender essa liminar. Mais cedo aconteceu um ato solene aqui no parque para celebrar essa grande conquista aí em prol do laço. Agora eu estou recebendo uma convidada especial aqui, que é a Juliana Magalhães, superintendente técnica, suplente da BQM. Juliana, boa tarde para você, obrigado pela sua presença. Eu queria que você falasse para a gente qual é o trabalho da BQM, desde quando vocês decidiram trazer o evento, que é o maior evento da BQM no ano, aqui para Londrina. Boa tarde. Oi, boa tarde. Realmente não é fácil sair de um estado e ir para outro, ainda num parque desconhecido, acho que para a maioria das pessoas. A gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito preocupado, porque não conhecíamos a estrutura, mas a estrutura do parque é excelente. Nós tivemos o apoio muito dos criadores aqui da região, da Sociedade Rural do Paraná, e hoje o evento está aqui. Está excelente, está todo mundo falando super bem, então nós tivemos que ir atrás de responsáveis técnicos, de médicos veterinários, tudo do estado do Paraná, porque os que a gente tinha em São Paulo, que já atuavam lá, não podiam atuar aqui no estado do Paraná. Então hoje a gente conta com cerca de
30 veterinários, mais de 30 veterinários envolvidos em clínica, responsáveis técnicos, juiz de bem-estar, juiz de prova, inspeção de chegada para olhar os exames de anemia, mormo, além de mais de 50 estagiários da medicina veterinária, que eu acho que é uma coisa muito importante para as faculdades aqui de Londrina, que os estudantes podem vir aqui e fazer esse estágio com a gente. Agora, o Paraná, ele concentra o maior rebanho de quarto de milha, o estado que tem o maior rebanho de quarto de milha? Não, o segundo, né? O segundo. E como que está esse rebanho hoje e no Brasil também em relação ao quarto de milha? Isso, o quarto de milha, a ABQM, que é do Brasil, ela tem 555 mil animais registrados, é o segundo maior. E o Paraná, dentro desses 555 mil, 47 mil é do Paraná. Então é o segundo maior estado de quarto de milha, né? Certo. Agora, Juliana, o quarto de milha no Brasil, ele tem um cartório que é o Studbook. Né? Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona isso e qual que é o trabalho do Studbook aí no dia a dia, né, na rotina desse público, desse setor. Isso. A ABQM, ela funciona por conta do Studbook. O Studbook é conhecido como cartório dos animais, né, do quarto de milha, e nós somos regidos pelo Ministério, então é um braço do Ministério. E nós fazemos toda a parte de registro dos animais. Castração, agora tem implantação de microchip, homologação desses chips, correções, transferência de propriedade dos animais, tudo. Toda a parte de documentação do animal é com a gente no Studbook. E aqui no evento nós temos a BQM, que funciona lá em São Paulo, e aqui no evento a gente vem de forma itinerante. Nós temos hoje 6 pessoas, 2 do atendimento, 2 do Studbook, atuando aqui, além de uma do financeiro, toda a equipe, quase toda a equipe de esporte aqui, marketing, tudo, mas o Studbook a gente faz toda a parte de documentação aqui. Então, se o criador quiser vir, ele resolve a situação dele aqui, já imprime o registro, ele leva embora, transferência, tudo aqui mesmo. E o animal ele tem que estar registrado para competir nessas modalidades, nessas provas oficiais e oficializadas da ABQM. Tá certo, Juliana, eu agradeço a sua participação, tá muito bacana o evento, parabéns, viu? Uma estrutura muito bacana foi montada aqui realmente em Londrina para receber esses competidores, né? Esses animais que vêm de várias partes do Brasil. Mas antes de encerrar, eu quero passar a programação de leilões, que acontecem muitos leilões aqui dentro do 41º Campeonato Nacional da ABQM e boa parte com realização pelo Agrocanal, uma das emissoras do SBA. Hoje, por exemplo, acontece o 12º leilão Parceiros de Raça e Convidados a partir das 19 horas, horário de Brasília, pelo Agrocanal. O evento todo ele deve movimentar cerca de 12 milhões de reais na economia local, cerca de 20 milhões de reais em leilões, além da movimentação aí dos expositores, viu? A gente segue acompanhando toda a movimentação, toda a programação aqui do 41º Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha de Trabalho e Conformação, direto de Londrina. Gustavo D'Angelo para o SBA. Você viu o Gustavo D'Angelo trazendo os destaques da 41ª Nacional do Cavalo Quarto de Milha, muito tradicional. O evento acontece em Londrina e você acompanha todos os destaques aqui nas emissoras do SBA. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, nós vamos trazer em destaque os leilões judiciais. Vamos falar um pouco a respeito desse tipo de evento que garante bons negócios, garante também resultados melhores, principalmente para os credores, quando há, por exemplo, alguma massa falida ou alguém para receber. Você vai entender todo esse processo daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. O Agricultura BR fala agora a respeito de um tema que nos últimos anos você acompanhou bastante aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio no Canal do Boi. Eu estou falando dos leilões judiciais, uma situação que traz uma configuração muito positiva, tanto para credores quanto também para quem faz aquisição, para quem fecha negócios. E é por isso que nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Agricultura BR, nos estúdios do Canal do Boi, o Dr. Eronides dos Santos, ele que vai falar um pouco para nós
nós a respeito dos temas que vamos tratar a partir de agora, e também o Eduardo Cury, também nosso convidado nesse começo de tarde aqui pelo Agricultura BR. Então vamos começar falando a respeito, inclusive, de uma iniciativa muito interessante que nós vamos ter a partir de agora. Nas terças-feiras, um prazer recebê-los aqui em nossos estúdios. Na terça-feira nós vamos ter aqui um evento, né, a partir de agora, que traz essa nova situação do leilão judicial. Doutor Euronice, como é que vai funcionar isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, a Terça Jurídica é um evento que foi organizado pelo IBAJUD, que é o Instituto Brasileiro de Administrador Judicial, com o intuito de levar a discussão de temas atuais envolvendo a insolvência das empresas, seja no âmbito da recuperação judicial, seja no âmbito da falência. E dentre os temas envolvidos, é lógico que está a realização de ativos. E aí, por trás da realização de ativos estão os leilões, né? Os leilões judiciais, que nós tivemos uma experiência muito positiva, inédita, de realizá-los aqui no canal, no SBA, na falência da Boi Gordo, como você mesmo lembrou aqui agora. E é algo muito interessante, porque você começa a discutir pelo Brasil temas relevantes para a economia, para a solução dos problemas. Eduardo, em relação à realização dos leilões, principalmente televisionados, nós não tínhamos essa tradição. Como é que isso tem sido aceito por investidores, no caso, quando temos também propriedades rurais, por produtores rurais, como é que isso tem funcionado juntamente com os realizadores e principalmente junto a quem compra? Boa tarde. Boa tarde. Os benefícios realmente são enormes. Primeiro porque quando a gente realiza os leilões através de canais como o SBA, a gente consegue dar uma publicidade maior, permitir com que o maior número de pessoas possíveis participe daquele leilão. A segunda situação é que traz ao comprador a certeza de que vai conseguir realizar o negócio e recebê-lo de maneira limpa, conforme tem essa previsão na legislação dessa natureza. Bom, e vocês estavam falando a respeito do Instituto Brasileiro de Administração Judicial, né? É isso mesmo. Ele foi criado e ele atinge, porque nós temos uma realidade que demanda por esse tipo de atividade. Isso tem aumentado no país, nós temos visto soluções, principalmente para esses credores, né, que precisam ter essa solução em relação aos recursos. Isso tem acontecido com uma frequência maior, doutor Euronice? Tem. Veja, a crise da empresa, a dificuldade financeira ou econômica de você honrar os seus compromissos, né, seja por qual motivo for, precisa encontrar uma solução. E a lei traz essa solução, que é a recuperação judicial, que é justamente uma ferramenta disponibilizada pela lei para que aquele devedor consiga reorganizar a sua empresa, realinhar a sua dívida e continuar na sua atividade, né? Isso atinge todas as empresas, do agronegócio ao açougue ali da esquina. Todas as empresas têm direito a essa ferramenta. Agora, tudo isso passa, evidentemente, pela realização de ativos. Às vezes você precisa vender uma parte da sua empresa, da sua indústria, um imóvel, um ativo relevante. E como que a justiça trata a alienação desses imóveis? É preciso tratar isso de forma transparente, é preciso tratar isso de forma a que todos tenham a mesma oportunidade de compra, né? Não é uma coisa exclusiva, porque você já sai do ambiente privado e entra no ambiente judicial para solucionar um problema, né? E dentro dessa perspectiva é que uma rede de televisão traz a segurança necessária, porque ela dá a transparência, ela democratiza a informação, porque ela chega em todos os lares, quem quiser participar acaba tendo acesso a essa informação, diferente de você publicar a informação em segmentos determinados. A televisão realmente tem esse poder de atingir todo mundo. E aí você traz resultado. E o que é esse resultado? Você aliena o produto. Com o dinheiro obtido, você retorna esse dinheiro na economia, a empresa gera emprego, imposto, serviços e trabalho. Então, é uma ferramenta poderosa e importante
e a Justiça está cada vez mais se preparando para poder atender essa demanda. O doutor Eronis acabou fazendo uma avaliação importante para nós nessa relação do sistema brasileiro do agronegócio com esses leilões judiciais. Eduardo, no seu entendimento, essa parceria, principalmente as ações que nós fizemos esse último ano principalmente, mas nos últimos anos, desde quando começou esses procedimentos, eles foram positivos, eles atingiram os objetivos que eram esperados pelos realizadores? Com toda certeza, foi extremamente importante, até porque essa arrecadação de ativos, tanto na recuperação judicial quanto na falência, precisa ser feita de forma rápida. O credor não pode ficar esperando muito. Quanto mais tempo a gente demora, maior é o prejuízo do credor. Na recuperação judicial, quanto antes o dinheiro entra no caixa da companhia, antes ela consegue, às vezes, se recuperar e sair daquela crise financeira. E essa parceria, esse trabalho desenvolvido junto com o SBA, trouxe esse dinamismo, essa velocidade, essa rapidez, então foi muito positivo. Tá certo, Eduardo. Eduardo, Eronis, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado pela participação, estarem aqui conosco. E essa edição do Agricultura BR, ela vai encerrando por aqui. Nós vamos voltar na terceira edição a partir das 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.